tive um encontro com Cristo numa situação inesperada. Não foi numa igreja, não entrei numa igreja para ouvir uma pregação, ouvir um louvor, nada disso. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense. Cara, você também tem. Olha só. Você também tem história. Tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense, disputando o Campeonato Carioca por um time pequeno lá, base, né? Chamado Mesquita, lá na Baixada Fluminense, né? Do ladinho de Belfor Roxo, conurbado ali os municípios. E aí, jogando contra o Fluminense, eu era goleiro. Fui convidado para jogar no Fluminense. Aí, voltando do treinamento lá em Xerém, longe, tá? Terra do Cláudio Duarte. Terra do Cláudio Duarte. Eu comecei a passar muito mal. Vomitar, febre, dor de cabeça, dor no corpo e tal. Eu cheguei em casa, meu pai me levou para um hospital no município do lado, Nova Iguaçu. Aí cheguei lá, o médico falou: Rafael tá com dengue hemorrágica, ainda bem que vocês correram aqui porque a coisa tá ruim. Nós vamos medicar ele, ver se as plaquetas se normalizam, ele tá com muita dor no corpo e tal. Passou mais ou menos umas 3, 4 horas que fui medicado, melhorei, fiquei bem, eles me liberaram, tá aqui o medicamento, dá para ele não sei o que, toma isso aqui, um antitérmico, não sei o que, tá, beleza. Eu sou de uma família muito simples, muito pobre, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, muitos irmãos em casa e tal. E aí eu fiquei no quarto dos meus pais, deitado na cama dos meus pais, e eu só lembro até aqui, só até aqui. Daqui para frente que eu conto para vocês, para todo mundo, é o que os meus pais me relatam. Meu pai e minha mãe me colocaram ali e eu deitei. Eu lembro eu deitando. Aí já não tenho mais nenhuma memória. Minha mãe fala que mais ou menos uns 20 minutos, quando ela abriu a porta para ir lá me ver, eu estava com a boca aberta, os olhos arregalados, repleto de vômito, tentando falar e não conseguia mais. Já não me movia. Ali assim, enrijecido, né? Tudo travado. Ela grita meu pai vem correndo. Quando meu pai me pega no colo para me levar para o mesmo hospital que me atendeu na tardezinha do dia anterior, mais ou menos. Foi mais ou menos tardezinha do dia anterior. Quando meu pai me pega no colo, eu apago. Da minha casa até o hospital, meu pai vai fazendo massagem cardíaca, fazendo massagem, eu naquela coisa ali, ele sentindo que eu ia morrer, ele volta pro mesmo hospital, chegando lá, os médicos que me atenderam no período tardezinha à noite, do dia anterior, viram que deram um diagnóstico precoce, eu não estava com dengue hemorrágica. Eu estava na fase terminal de uma meningite meningocócica. Meu Deus do céu. Eu já cheguei ali, já fui pro aparelho, já respirava com auxílio de aparelho, tendo insuficiência, parada cardíaca e insuficiência respiratória. Que é a bacteriana, né? Que é a pior. É a pior. E eles, foi aquela correria, porque eles perceberam que foi um erro médico. Então, em questão de pouquíssimo tempo, o sonho de ser jogador, o sonho de mudar a realidade da família, o garoto mudar de vida, estava indo por água abaixo. Fiquei ali mais ou menos a madrugada inteira. Quando foi na parte da manhã, chamaram os meus pais e falaram: olha, nós já ressuscitamos o Rafael várias vezes, ele está respirando com auxílio de máquinas, já estourou bolhas de sangue, que deu uma febre muito alta, estourou bolhas de sangue nas mãos e nos pés. Ele não pode ficar aqui, nós não temos recursos. Isso foi em 97, o maior surto de meningite da história do Brasil foi em 97, eu estava na estatística. Eles falaram: Rafael, precisa ser transferido agora com urgência, porque a gente não tem recurso para isso. Eu fui transferido dali, fiquei 2 semanas completamente entubado ali no Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Quem é do Rio aí está me assistindo conhece bem. O UFRJ era um hospital meio que referência, tal, universitário. 2 semanas entubado, as bolhas de sangue apodreceram. Os médicos iam amputar as minhas mãos e os meus pés. Meu Deus. Dia 21 de fevereiro de 1900. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos de idade. O sonho de ser jogador estava indo embora. De 15 para 16 anos de idade. Eu lembro agora dessa cena. Eu abrindo os olhos na UTI, não conseguia falar, não sabia quanto tempo eu estava ali, não sabia o que tinha acontecido, não sabia mesmo o que tinha acontecido, mas eu recuperei a memória. Eu não sabia onde eu estava direito. Estava tudo muito turvo, não enxergava direito, não falava. Mas eu recuperei a memória. Quando eu recuperei a memória, eu lembrei das vezes que eu ia nas igrejas de crente. E eu lembrei que os crentes diziam que quem morre sem Jesus vai para o inferno. Então eu não pensei em voltar para o Fluminense. Um garoto pobre da Baixada Fluminense, filho de pedreiro que virava massa desde os 8 anos de idade com o pai, está com 16 prestes a entrar num grande clube, ele vai pensar só nisso. Mas quando eu recuperei a memória, eu só lembrei da oração que os crentes faziam nos momentos que eu ia na igreja. Sabe qual oração que eu fiz? Só mexendo a boca, eu não tinha voz como as pessoas estão me ouvindo aqui agora. Eu só mexendo a boca, eu orei na minha mente, eu disse: Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida.
se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou no mundo inteiro falar do que o Senhor fez na minha vida. E aí, eu não sei dizer para você o que de fato aconteceu ali. Eu só sei que eu tirei aqueles aparelhos do meu peito, eu estava com a mão enfaixada, os pés enfaixados, veio uma força dentro de mim, eu sentei na cama e eu comecei a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não sabia dar glória a Deus, não sabia dar aleluia, não tinha evangeliqueiro, tinha linguagem de crente. Glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vem médico, vem universitário, o que aconteceu? Você está delirando? Você está delirando? Eu disse, não. Eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Aí foi uma doideira no hospital. Vem médico, vem universitário, vem médico, vem universitário. Ligaram pro meu pai e pra minha mãe. Corre para cá porque aconteceu alguma coisa com o Rafael, não falaram o quê. Meu pai vem de experiência religiosa, meu pai tocava tambores na Umbanda, etc. Minha mãe católica apostólica romana e tudo mais. Meu pai e minha mãe, quando entram, vê aquele monte de médico universitário ali ao redor da cama. Meu pai fala para mim até hoje que pensou que eles estavam estudando a causa do óbito. Putz. Porque dias antes eles tinham falado pro meu pai que iam amputar as minhas mãos, porque já estavam podres por causa da febre muito alta, estourou bolha de sangue. E meu pai, quando chega, vê aquele monte de gente, médico universitário, meu pai sai empurrando todo mundo e me vê sentado na cama. E essa cena é linda, olhar para toda a minha vida. Eu sentado na cama, meu pai olhou para mim assim, quando ele me viu conversando, o olho cheio de lágrimas, me disse, filho, o que aconteceu? Eu disse, pai, eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Meu pai dobra o joelho, na minha frente, na frente dos médicos. Meu pai dizia que odiava crente, não quer ser de igreja, nada disso. Levanta aquela mão calejada de pedreiro e diz assim, filho, então aceita Jesus agora também. Minha mãe dá volta no outro lado da cama, dobra o joelhinho dela e fala assim, filho, quando você se batizar nas águas, eu me batizo junto com você. Aleluia. Dia 18 de março de 1997, minha mãe descia as águas junto comigo. Eu já fui a mais de 10 países. Hoje eu tenho uma chance, que é uma chance única de ter amigos como Pozella, de estar aqui com você, de ter um canal, de ter uma esposa maravilhosa, também ter um canal maravilhoso, ter 2 meninos lindos. Mas eu falo assim, eu tive uma chance de conhecer a Cristo no momento mais trágico, que poucas pessoas têm essa oportunidade. E eu lembro que eu estava aqui em Ubatuba, aqui em São Paulo, fazendo um show na época do Toque no Altar, um show grande, tinha muita gente. Eu estava nesse momento do meu testemunho dizendo assim, e eu falei, Cristo entrou ali e tal, e de repente veio o tecladista, bateu assim, o Júnior Amaral, que está hoje lá na Irlanda, ele bateu assim, falou, Rafael, tem um rapaz aqui, cara, que ele tá... Falou que nesse momento, show, 20, 30 mil pessoas, Rafael, ele precisa falar. E quando eu olhei para trás, o rapaz não tinha metade de uma perna e não tinha um braço. Eu falei, pô, mas eu tô dando um testemunho que Deus me levantou da morte, eu estava desenganado. E ele falou, Rafael, ele tá desesperado, ele quer falar, mas... Quando eu ia negar, o Espírito Santo falou para mim, deixa ele falar. No meio daquela multidão, eu falei, vem cá, você quer falar? Vem cá. Na hora que o rapaz chegou perto de mim, ele começou a chorar copiosamente. Ele disse assim, eu sei tudo o que você está falando, porque eu tive meningite, eu perdi minha mão, eu perdi a metade da minha perna, uau, mas hoje eu tenho a minha salvação. Meu amigo, foram mais de 200 pessoas que creram em Cristo ali. Então, todo mundo que está assistindo a gente, ouviu a gente falar de apocalipse, de sinais. Eu sei que às vezes essas informações tendem a ser um pouco até perturbadoras para algumas pessoas que não conhecem a esperança que nós estamos pregando através desses sinais. Mas todos vocês que estão assistindo a gente têm uma confiança, uma certeza de uma coisa. Não rejeitem o amor de Cristo, porque no final de tudo é o casamento do noivo, que é Cristo, com sua noiva, que é você, que sou eu, que é o apóstolo Lamartine. São todos aqueles que creram em Cristo. Olha que coisa linda e extraordinária. Jesus falando em João, capítulo 1, versículo 11, assim, eu vim para os meus não me receberam. Aí o versículo 12, está falando dos judeus, eu vim para os judeus não me receberam. O versículo 12 de João 1, mas todos aqueles que creram em meu nome, eu lhes darei o direito legal de se tornarem filhos de Deus. Então é para mim, é para você que está me assistindo. Não perca essa chance, todo mundo está assistindo a gente, não perca a chance de ter uma vida com Cristo. Às vezes as pessoas
perdem a chance de ter uma vida extraordinária com Cristo por causa de um péssimo líder religioso que ele conheceu, por causa de uma experiência ruim, de pastores que não foram honestos. E Deus está dando agora essa chance para essa pessoa que está assistindo a gente. De repente tem até gente assistindo que está com uma arma na mão querendo um suicídio, querendo se jogar de um prédio, querendo tomar um remédio para acabar com a própria vida, porque não vê mais esperança. Do começo ao fim a gente está falando de esperança. Olha, teve jeito para mim, eu estava morto, ele entrou lá. Se teve jeito para mim e hoje ele me deu um dom, eu posso cantar o nome dele, já gravei vários CDs, DVD, já rodei o mundo cantando, pregando. Hoje eu posso me comunicar com milhares de pessoas, assim como, né, vocês, ele deu pra gente esse instrumento, você que está assistindo. Imagine o que ele pode fazer na sua vida, né? Eu queria aproveitar esse gancho, Vilela, porque um dos sinais que nós estamos no tempo do fim é exatamente o fato de que Jesus disse que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Eu sempre tive uma interrogação, falei, como é que isso é possível? Como é que nunca vai ter missionário suficiente para ir para o mundo? E hoje, quando nós estamos aqui falando para milhares de pessoas, essa palavra que está aqui, ela vai continuar repercutindo no mundo inteiro. Você sabe que eu tive na Europa, depois de Israel, eu cheguei lá, muita gente falou comigo na Itália. Eu te conheci no podcast do Vilela. Poxa, uau, você não tem ideia de quanta gente falou isso para mim. E eu fico pensando, olha, às vezes as pessoas não entendem que Deus é muito maior do que as nossas concepções. Porque você é um cara muito generoso. Você tem esse dom. Eu gosto muito de assistir os podcasts. Você é um cara que recebe todo mundo, mas você tem uma grande qualidade. Você sabe ser o coadjuvante quando você traz o seu convidado. E você é muito educado, você entra na pilha, você deixa o cara se expressar. E por isso você tem um público vastíssimo, de A a Z. E quando você traz pessoas como nós dois, que somos crentes, né? Eu sou um pastor, meu objetivo é falar de Jesus. O cara que está aqui, que jamais iria pegar e entrar no meu podcast, mas que entra no teu, fala, uai, que interessante esse camarada. Nunca tinha visto por esse lado. Verdade. Então, assim, hoje... Esse é um sinal do fim, porque hoje nós estamos chegando no mundo inteiro, nos 4 continentes. Então, eu creio que nós estamos muito mais próximos. Verdade. As pessoas falam, pastor, você acha que nós somos a geração do fim? Eu creio. Isso é um dos temas que eu queria falar. Porque é um dos sinais. Você sabe que certa vez Jesus estava respondendo para os discípulos qual seria o sinal da vinda dele. Ele falou, olha, vocês observam a figueira. Quando a figueira está florescendo, está próximo o verão. Tá. Bom, por quê? Porque uma árvore, ela floresce na primavera. Primavera vem antes do verão. E Jesus falou, quando vocês veem a figueira florescendo, está próximo o verão. Aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu venha. Agora, detalhe, a figueira é o principal símbolo de Israel. Né? O que é o florescimento de Israel? Na minha opinião, não é só 48, não é um evento só, se tornou... Mas a partir de 1967, quando Jerusalém voltou a mão para a mão do povo judeu. Então, ali, para mim, começou a última geração. Então, eu creio que nós estamos na geração que vai ver Jesus verão, voltar. Né? Do verão, que é a volta dele. Ele diz, quando vocês virem a figueira florescer, não passará essa geração antes que eu venha. Então, eu creio que nós estamos mais próximos do que podemos imaginar. As pessoas perguntam, quantos anos? 10, 20, 30? Pode ser. Por quê? Porque estas coisas que precisam estar prontas têm que acontecer. Então, você ainda vê muitos focos de resistência. Por exemplo, os Estados Unidos, pode escrever o que eu estou te falando, não vai acontecer da vinda de Jesus antes dos americanos deixarem de ser a nação hegemônica do mundo. Que essa ordem tem que passar, né? Essa nova ordem, ela não é uma ordem que, embora a OTAN, embora as nações da Europa, do ponto de vista comercial, ainda dependam dos Estados Unidos, mas o que os Estados Unidos representam é tudo contrário
a Europa. E quando você vai para a Europa, ninguém mais fala de Deus. Nos Estados Unidos, ainda que tenha muita gente apostatando, ainda tem muita gente invocando a Deus. Ainda tem muita gente, sabe, orando. Então, eu creio que nós vamos ver o Império Americano cair. Outro dia assisti um podcast, não me lembro o nome, de um escritor falando ascensão e queda dos Estados Unidos. Eu achei muito legal, tem até o nome de um livro que eu comprei, não li ainda, porque fala exatamente isso. Legal, então, eu creio que nós vamos ver a queda dos Estados Unidos, o fortalecimento dessas etnias em torno da ONU, em torno desse acordo com as nações árabes, e estamos nessa direção. Tem um historiador, o Eric Hobsbawm, que ele fala exatamente nessa linha, sem nenhum viés bíblico. Ele fala, o século XIX será da Europa. Foi. O século XX dos Estados Unidos. E o século XXI será da China. Ou seja, ele está falando de um outro país que representa esse desafio da ordem, que quebra essa hegemonia, né? Então não tem como derrubar esses pilares da civilização ocidental sem realmente derrubar esse cabeça. Ó, vou dar um exemplo aqui que é secular. Negócio de secular e cristão, para mim... sacro, né? Sacro, para mim não cola muito não, tá? Mas enfim, só para fazer distinção. Um clipe, ele é para quem gosta de música de rock mais pesada e tal, eu não curto tanto, mas como músico acabo ouvindo. Mas eu fiz uma análise no canal sobre um clipe do Iron Maiden, que é Writing on the Wall, escrito na parede, que ele pega a festa de Belsazar, né, no livro de Daniel, e ele mostra exatamente a passagem dessa ordem, como os globalistas fizeram a China e outros impérios e sistemas mais totalitários para derrubar essa ordem e para surgir uma nova ordem no final. Qual que é a figura mais importante na China? Qual é o animal que representa a China? O dragão. O dragão, E quem que é o dragão? É o próprio caído. A simbologia, né? A simbologia, pode ser né? que represente uma hegemonia que parte dali. Assistam depois esse clipe lá, né? Esse clipe lá, Writing on the Wall, mais ou menos isso aí. E um detalhe, por exemplo, a Bíblia fala que virá um exército do leste de Israel de 200 milhões de soldados. Num tempo que o mundo não tinha 200 milhões de pessoas. Exato. Então, assim, tá tudo acontecendo, meu amigo, tá chegando. É isso ou tem algum assunto importante para ser levantado? Tem uma pergunta aqui da... Cadê? Deixa eu achar aqui, que ela passou a live inteira fazendo e agora na hora de eu fazer a pergunta sumiu aqui. A live inteira ela estava fazendo a mesma pergunta? Ela fez a mesma pergunta e é o seguinte, ela tá pedindo para falar sobre a cidade de Neon. Deixa eu achar aqui, caramba. Aqui, ó. É assim, ó. O Anderson mandou no lugar da Camila, que tava pedindo a live inteira aqui. Tá. Fala da cidade de Neon e a ligação com o anticristo. Eu nunca ouvi falar disso. Também não. Não. Cidade de Neon? Uma cidade de neon, tipo Nova York, alguma coisa assim, que tem... Não, mas eu não sei se acho que é um modelo de cidade artificial, cara, mas eu não vou especular porque eu não tô Ela não passou tô por a live dentro, inteira não. perguntando e alguém passou aqui a pergunta. Desculpa, ela tá confundindo Nostradamus com a Bíblia. Pode ser. Desculpa. Isso eu já ouvi alguma coisa sobre, mas eu não domino, então... Tá. Aí, ó, aqui, ó, a Ana Paula, ela tá dizendo assim, ó, converti-me através do pastor Lamartine no ano de 2020. Uau. Pandemia. E aí ela fala, como posso ter passado 27 anos da minha vida sem saber de tanta coisa? Ela fala que ela era católica, líder de um grupo na igreja, mas que não lia a Bíblia e não sabia. Como é que ela chama? O nome dela é Ana Paula. Ana Paula, eu queria dizer para você que é para isso que eu existo. Para pessoas como você. Todos os dias pessoas falam isso para mim. E eu, assim, eu sou a pessoa mais aberta. Muita gente pergunta, pastor, eu sou católico, tem que mudar para o evangelho? Eu falo, não, querido, você tem que aceitar Jesus e viver para Jesus. Exato. Pois é. Não é placa de igreja. Já briguei muito com a minha mãe por causa disso. Depois eu percebi que não vale a pena. Não vale a pena isso. Ela continua com a fé dela, ela acredita em Cristo e tal.
Não, e fala assim, mas é aquela coisa do santo. Ó, gente, quem de nós não tem alguma coisa que esteja crendo errado? Mesmo nessa questão que nós estamos falando. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que o Rafael esteja. Isso vai nos tirar do céu? Não, quem nos leva para o céu é Jesus, né? O católico pode ter o santo, você pode ter outra coisa que você nem sabe, exato. que é teu ídolo, né? É lógico. Pode estar em alguma coisa que você acredita que está... Você quer ver um ídolo? Hoje nós estamos com um viés no meio da igreja que é essa teologia da prosperidade. Exato, isso eu acho tão estranho. Eu nunca vi na Bíblia, a Bíblia dizendo para você que você tem que ser rico, ou que você tem que ganhar dinheiro. Dinheiro nunca foi. E hoje você só tem gente falando de dinheiro. Vou te ensinar a ficar rico, vou te ensinar as chaves. Eu fico com uma irritação com esse negócio. E Jesus falou bem sobre isso, mamon, né? Então eu penso ou você assim... serve a Deus ou serve a mamon. Cara, só tem uma coisa que a gente tem que ter: humildade. Eu falo para Deus, Senhor, nunca me deixe acreditar que eu tenho algum mérito na minha salvação. É só por Jesus. Então a gente tem só para vocês entenderem, a gente não está respaldando idolatria, não, em hipótese alguma. Está errado, mostrando é pecado, que a essência é isso. Mas quem vai... a Bíblia diz, nunca diga quem vai subir ao céu, quem vai descer ao inferno. Eu não sou juiz de ninguém, isso pertence a Deus. Exato, é isso aí. A minha questão é pregar, falar. É isso aí, pregar Jesus, né? E um cara de uma tribo, ou uma criança, ou uma pessoa que não tem contato com o que a gente está falando aqui, e aí qual que é a chance dela de salvação? Porque ela nunca ouviu falar em Jesus, mesmo nos tempos de hoje. Eu penso assim, antes da idade da consciência... Antes da idade da consciência estão todos salvos. Okay. Uma pessoa que tem um problema mental... Concordo. Está salvo. Concordo, por quê? Concordo. Porque você é julgado pela sua consciência. Exato. Romanos fala claro isso. Exato. Agora, se uma pessoa não ouvir falar de Jesus porque ela não teve acesso... Eu creio o seguinte, que aquela pessoa que Deus conheceu na eternidade e soube alguma coisa a respeito dela, que ela tinha que ser salva, ele vai fazer chegar lá. E até mesmo aparecendo, como ele apareceu para Abraão. Tá cheio de testemunhos na internet de muçulmanos. Opa! Coreia do Norte. Verdade, na Coreia do Norte, pessoas que falaram, Deus, sonharam existe, com Jesus, etc. Ou sonharam, ele apareceu. Ó, eu conheço, eu não posso nem falar, né? Eu participo de um grupo de pastores e tem um pastor egípcio de uma grande igreja, eu não posso dizer o nome dele, que ele pede para não contar. Então ele tem um acampamento que ele reúne os muçulmanos para treiná-los, os que se convertem e tal. E um dia ele estava com um grupo de treinamento, ensinando as pessoas a orar, ensinando a Bíblia e tal. E ele olhou no meio e viu duas pessoas que não eram dali do grupo. Sim. E aí ele ficou ali, ele falou, deve ter sido convidado de alguém e tal. Na verdade, um deles tinha falado para a mulher dele, olha, vai ter uma reunião, fui convidado e vai ter muita comida, eu vou lá. Aí a mulher, não vai porque você vai se converter. Ele falou, que vou me converter, mulher? Eu vou lá mesmo para comer. Tirar uma com a cara dos crentes lá, eu vou lá para comer e tal. E ele foi. E estava lá, depois que ele falou, ele deu um estudo, explicou como é que fazia para orar. E aí ele falou, agora vamos botar em prática. Vocês vão começar a orar. E ele viu esse cara, levantou e começou a orar, mas com uma eloquência. E falando e tal. Aí quando o cara terminou de orar, ele pegou e falou assim, esse pastor falou assim, poxa, quem é você? Eu não te conhecia, você tem muita unção. Você é cristão há quanto tempo? Ele falou, não, eu acabei de ter um encontro com Jesus, ele apareceu para mim aqui agora. Uau. Nossa. E eu estava falando com ele. Uau. Eu vim aqui para tirar maior pelo na cara dos crentes, assim. Agora orem por mim. Porque minha mulher disse que se eu viesse aqui eu ia me converter. E agora o que eu vou falar para ela? Quando ele chegou na casa dele, e ele foi explicar para ela, ela falou assim, você não sabe o que aconteceu? Ela teve o mesmo encontro com Jesus lá na casa dele. Uau! Esse outro que tinha ido com ele se converteu pelo testemunho dele. O cara viu Jesus. Olha. Então, eu tenho cada testemunho. Tem um outro cara no Irã que o cara, ele começou a ouvir falar de Cristo, né? E ele estava indo nas reuniões secretas. E um dia, um dos grandes líderes de uma mesquita teve um problema de constipação, mas tão sério, que o cara estava desesperado.
E ele era conhecido desse cara. E esse cara foi lá e teve coragem de dizer para ele. Falou, olha, Jesus pode te curar. E contou. Aí o cara falou assim, então chama lá esse cara. Só que é o seguinte, se ele não orar por mim, se eu não ficar curado, eu vou denunciá-lo. E o cara foi lá e chamou o líder espiritual, não sei se era um pastor e tal. Você tem coragem de ir lá e orar? Ele falou, claro que eu tenho. E ele foi lá, orou pelo cara, o cara saiu dali, na hora foi pro banheiro e botou tudo pra fora. Meu Deus. Olha. O cara se converteu, falou para toda a mesquita de Yeshua, e aí começou a pregar e começou a ver um movimento de salvação. Então, eu creio, sabe, que Jesus está aparecendo para muita gente que não recebe o evangelho. Eu tô acordado, tô repostando a galera aqui no Instagram. Tava ele falando e você focando nele, mano. Você tá dormindo muito. A câmera nele e ele falando. Também aqui já são 11h14. Ele já falou, Paquito, né? acorda. Pronto, agora ele terminou de falar. Ele parado aqui, ele falando e olhando a câmera. E ele assim, ó, dormindo de olho aberto. E o pessoal no chat, a câmera aí, corte aí. Paquito viajando, velho. Ô, Vila, sabe uma coisa interessante que eu queria falar sobre isso? Não, é só para dizer o seguinte, que Deus, quando Ele quer se manifestar, Ele se manifesta. Uma coisa que eu creio, sabe, Vilela? Primeiro, Deus conhece o coração de todos. É, isso aí. Segundo, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, é claro. mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, só que Deus conhece. Deus sabe do teu coração daqui 20 anos. Deus sabe desde a eternidade quem você seria. Então, Ele não vai permitir que ninguém que tivesse uma oportunidade real de se converter não se converta por não receber a palavra. Entendi. Então tem muitas histórias. Eu vou contar uma história da minha família rapidinho. O avô da minha mulher, da Lilian, ele era capataz numa fazenda. Ele estava lá mexendo com os animais e de repente uma Bíblia cai lá de cima. A filha do dono da fazenda tinha se convertido e o pai perseguindo ela. Quando o pai entrou, ela jogou a Bíblia que ela estava lendo. A Bíblia caiu aberta no versículo mais famoso da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse homem se converteu. A família dele tem mais de 500 pessoas convertidas. Nossa. Os Faria, mais de 30 pastores. Esse camarada bonito, se converteu, né? Com uma Bíblia que caiu do alto, aberta em João 3,16. Deus não vai deixar que ninguém que seja aberto para Ele deixe de se converter. Agora, tem pessoas que você prega, você conta testemunho, a pessoa não aceita, ela zomba. Um camarada desse vai ouvir e vai ser responsabilizado por não ter crido. Então, eu não tenho dúvida de que Deus ama tanto que todo aquele que tiver um coração aberto, Ele vai fazer chegar a palavra. Mas sem Jesus não tem salvação.